Olá, meninas, boa tarde. Então, hoje eu tô aqui para tentar auxiliar vocês nessa caminhada para quem vai começar a medir a temperatura basal, tá bom? Para aquelas que não conhecem, a temperatura basal é a temperatura do nosso corpo em repouso. Primeiro passo, ela só pode ser verificada quando a mulher tiver acabado de acordar e de preferência sempre no mesmo horário, tá bom? Digamos que a mulher ela tem o costume de acordar 8 horas da manhã. Então, todos os dias, às 8 horas da manhã, ela vai acordar e vai introduzir o termômetro, de preferência o digital, mas para aquelas que não têm, é só introduzir, no caso, o termômetro de mercúrio, tá? E agora eu vou falar em quais vias. Existem 3 vias que podem fazer a verificação da temperatura basal, sendo delas 2 apenas são confiáveis. No caso seria a via oral, né? No caso na boca, a via vaginal, pela vagina, como o próprio nome já diz, e também embaixo do braço. Só que essa debaixo do braço, a maioria dos médicos eles pedem para que não faça, porque a nossa temperatura corporal do lado de fora, ela sempre vai variar mais do que a interna, tá bom? Tá, já falamos das vias, já falamos os termômetros, né, que podem ser utilizados. E assim, para que a mulher tenha um gráfico certinho para ela verificar como que ela tá indo, é bom ter o auxílio de algum aplicativo. Pode ser o Ovoview, o Meu Calendário Menstrual e vários outros já têm essa função de ajudar a mulher através desse gráfico da temperatura basal, ok? Tá, mas Úrsula, para que serve o raios dessa temperatura basal? Primeiramente é para saber o dia exato da ovulação. Isso mesmo, para as meninas que não têm muito muco, seja, sei lá, por falta de hidratação, ou então algum problema na sua alimentação, ou não tem mesmo dinheiro para fazer ultrassonografia seriada e nem ficar comprando aqueles testes de ovulação, a temperatura basal é uma excelente aliada, tá bom? Tá, mas como que eu vou saber que eu estou ovulando? Existem vários pôster espalhados pela internet sobre gráficos que podem dar um auxílio para vocês nisso. Lembrando que nenhuma mulher tem a mesma temperatura que a outra. Então é preciso que vocês façam um primeiro ciclo para ter uma base da sua própria temperatura para depois vocês compararem com o das outras meninas, tá? Por exemplo, logo assim que a menstruação vai embora, lá para o 6º, 7º dia do ciclo, né, a maioria das meninas, você já pode começar a fazer essa temperatura. No caso, a medição da temperatura. No meu caso, por exemplo, a minha temperatura em repouso após esse período menstrual, e isso eu tomando o regulador, como vocês bem sabem, fica mais ou menos entre 36,4 e 36,5 graus e é normal. Vai chegando o meu período fértil, fica 36,6, 36,5, fica variando, tá? Porque nem todos os dias a temperatura ela vai dar exata e perfeita, ok? Quando é o dia da minha ovulação, né? Eu vou lá, coloco o despertador para despertar sempre naquele mesmo horário e sem se mexer muito, por isso que eu aconselho a colocar o termômetro debaixo do travesseiro, tá bom? Vou lá, pego e introduzo na via vaginal, que é a mais confiável de todas, porque tem meninas que dormem de boca aberta e aí não ajuda em nada, entendeu? Por isso que a via mais certa é a vaginal. Então eu vou lá, introduzo e no dia da minha ovulação vai ter uma queda drástica. Por exemplo, se eu tinha percebido que durante aqueles dias a minha temperatura variava entre 36,4, 36,5 e 36,6, pode ser que na queda ela chegue a 36,2, 36,1, 36,0, entendeu? Porque é uma queda drástica e nesse dia de queda drástica é o dia exato da sua ovulação.
tá bom? Então, entende-se que durante aquela ovulação, o óvulo ele fica lá para ser fecundado pelo espermatozoide entre 12 e 24 horas. No dia seguinte, não adianta você ter relação sexual, porque dificilmente o óvulo ainda vai estar lá, no caso, para ser fecundado, tá bom? Então precisa ser exatamente nesse dia que há um pico de queda drástica da sua temperatura. No dia seguinte, você vai ver que a temperatura vai começar a aumentar gradativamente. Tem gráficos que já mostram um pico de aumento bem grande. Por quê? É a progesterona que vai dar lugar agora no seu organismo, fazendo com que o endométrio engrosse, o útero expanda, entendeu? Para que haja uma boa anidação. Então, após a sua ovulação, a temperatura ela vai ficar alta, na casa de mais ou menos 36,8, 36,9. E isso para as meninas que têm a média de temperatura na casa dos 36,4 em diante. Porque existem meninas que, por exemplo, a temperatura mais baixa é 35,3, 35,4. Então, a temperatura alta, nesses casos para elas, serão 35,8, 35,9, 36 graus, tá bom? Por isso que é preciso o quê? Vocês fazerem um acompanhamento de cada ciclo com a temperatura basal para vocês terem uma noção real de como funciona a sua própria temperatura, tá bom? Existem aplicativos excelentes. Se eu não me engano, é o mamadeco.com e tem o Fertile Friend. Um é brasileiro, o outro é estrangeiro. Então, para quem saca aí mais ou menos de inglês ou tem o auxílio do Google Tradutor, o Fertile Friend é excelente. Claro, isso nós estamos falando para pessoas reguladas. Para quem é irregular, pode ser feito sim o método da temperatura basal. Contudo, é bom que você utilize um dos aplicativos, esses de celular mesmo. O Ovoview é um excelente e o meu calendário menstrual também é muito bom, ok? Tá. Com a subida da progesterona, com a sua temperatura lá em cima, aí você vai me perguntar, então a temperatura basal, ela só serve para nós vermos o dia da nossa ovulação? Não. Ela é uma forte aliada para saber se nós estamos grávidas ou não. É sério, meninas. Sério de verdade. Como que isso funciona? Sua temperatura tá lá, alta, e tá se aproximando o dia da sua próxima menstruação, correto? Da data prevista. E ela tá lá alta. Um dia antes da sua menstruação, se houver uma queda na sua temperatura, por exemplo, digamos que ela estava na casa dos 37 e ela caiu para 36,8, 36,7, então significa que provavelmente a sua menstruação vai descer na data prevista. Agora, se passar a data da sua menstruação e ela não descer e a sua temperatura permanecer alta, então isso é um forte indício de que houve a concepção, houve a anidação e que a mulher esteja grávida, tá bom? Mas para isso é bom vocês verificarem os 3 dias posteriores de atraso para ver se realmente a sua temperatura não vai cair. Outro fato muito interessante de saber: durante o aumento da progesterona na fase lútea, pode ser que a sua temperatura aumente, mas em 1 ou 2 dias ela tenha uma leve queda. Por exemplo, a Úrsula estava lá na casa dos 36,8 e teve um dia que ela caiu simplesmente para 36,7 ou 36,6, mas aí no dia seguinte ela já elevou e permaneceu alta. O que isso pode significar? Pode significar que naquele pequeno... Perdão, meninas, que naquela pequena caída de temperatura pode ter havido anidação. Isso acontece em todos os gráficos? Não. Então é bom que a tentante mantenha a calma e o foco e sempre verifique os gráficos diariamente, seja no aplicativo, seja pelos sites, ok? Então, meninas, eu espero que tenha ficado claro para vocês
Espero ter ajudado vocês quanto ao método da temperatura basal. Se existir qualquer outra dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu respondo a todas. E é isso. Fiquem com Deus. Beijos férteis para todas.